eu sou Bárbara Rios, do Centro de Metafísica Arte Mamara. Estamos aqui na sequência conversando sobre espiritualidade com Maria Silvia Vlogas. Maria Silvia Vlogas, escritora, terapeuta, palestrante, anda por aí passando a mensagem dos mestres da grande fraternidade branca. Digo por aí porque ela está aqui conosco hoje, um grande presente no Arte Mamara. E quero aproveitar esses momentos para que ela então fale um pouco mais, aprofundando na grande fraternidade branca. Grande fraternidade branca é a reunião dos seres iluminados que estão à disposição nesse momento da humanidade. Em especial, dentro da grande fraternidade, nós temos Saint Germain, mestre Saint Germain, que é o mais conhecido. E é dele que nós vamos falar aqui hoje, né, Maria Silvia? Isso mesmo, grande mestre da chama violeta. Obrigada por estar aqui conosco, obrigada por estar passando esse recado, essa inspiração. O que você pode contar para nós sobre o teu despertar, o teu caminho, assim, focando o momento com os mestres da grande fraternidade? Com Saint Germain. Então, essa história é uma história até divertida, né? Porque, como terapeuta, eu já trabalhava com terapia de vidas passadas, já tinha uma caminhada, já tinha vencido aquela pior etapa da mediunidade, né? De alinhar tudo aquilo, já tinha um certo percurso. E aí um dia eu fui dormir, eu estava me sentindo assim muito mal, com uma dor de cabeça, estava muito esquisita. E aí nessa noite eu tive um sonho, não foi um sonho, foi uma mistura de um sonho, uma projeção, uma visão na qual eu vi Saint Germain. E ele se manifestou no meu quarto como uma projeção holográfica. Então é diferente de ver na meditação, de ver nos olhos da mente. Foi uma situação muito diferente, porque eu vi como se tivesse um projetor mostrando aquela figura ali. E eu fiquei muito assim, porque eu estava olhando, eu estava de olhos abertos, né? Então não foi uma coisa inconsciente, eu estava totalmente consciente e ele se mostrou. E aí ele falou para mim assim, numa linguagem mente para mente, que eu não podia mais me negar a cumprir a minha missão como canal da Fraternidade Branca. E eu nem entendia exatamente o que era ser um canal da Fraternidade Branca. Eu sabia que na época já se falava em canalização, em receber mensagens mediúnicas, mas eu nem tinha essa pretensão. Eu achava que vamos continuar a vida, né? Eu já trabalho e tal, vamos continuar por ali. Eu não imaginava que era esperado uma coisa outra da minha pessoa, né? E aí eu falei para umas amigas, pessoas assim que estavam próximas e tal, e todo mundo ficou muito alvoroçado, né? Falou, nossa, você vai receber mensagem, fala, conta, o que será que eles querem falar com a gente? E aí eu falei, meu Deus do céu, ninguém vai segurar isso, nem eu. Estava tímida, né? Porque ia começar um negócio falando da Fraternidade Branca. Eu falei, nossa, será que eu tenho merecimento para isso? Porque eu sabia que eram seres elevados, que eram mensagens elevadas. Eu fiquei me questionando se eu estava pronta para fazer aquilo, né? E aí passou uma semana e a gente se reuniu, onde vieram as primeiras canalizações. Algumas dessas canalizações, eu acredito que, não sei se as mais bonitas, mas pelo menos são as que a gente conhece, estão nesse livro aqui, Os Sete Mestres, onde Saint Germain está na capa. E aqui então Maria Silvia conta de raio após raio, 7 raios, que foi o início do seu caminho, do seu conhecimento. Isso. Né? E você pode então conhecer esse livro aqui no Arte Mamara, nós temos na nossa livraria, todos os livros da Maria Silvia, e conhecer um pouco sobre esses seres iluminados que estão nos acompanhando, estão à nossa disposição para aquilo que a gente precisar. E aí, Maria Silvia, conta um pouquinho para nós sobre Saint Germain, então. E aí, Saint Germain é a chama violeta, né? Eu já tinha ouvido falar, imagino que você que está interessado nesse programa também já deve ter ouvido falar da chama violeta, que aliás é tema de um outro livro meu, que se chama Transformação com a Chama Violeta, são da editora Madras, o pessoal que acreditou no meu trabalho desde o começo, Cláudio Gianfardoni, que fez as ilustrações, né, do livro. E aí, como é que aconteceu, né? Daí eu comecei a juntar essas canalizações e comecei a entender o processo de transmutação da chama violeta, que é uma coisa que se fala muito, né? Como é que eu entendo hoje a transmutação com a chama violeta? É a consciência, é a tomada de consciência. E eu sou uma praticante de meditação, isso é uma coisa natural da minha vida, todos os dias eu faço, nos meus grupos eu ensino. E o que eu observei?
E quando você se entrega profundamente numa prática de meditação, quando você já não está mais buscando, perguntando coisas, vai dar certo tal coisa, tal situação vai rolar, puxa, e aquilo que eu tenho para resolver? Porque às vezes você senta para meditar e a mente bomba, né? Você só fica pensando coisas que você não gostaria de pensar naquele momento, mas que vem, né? Vem. Então ali, você está perturbado, você está angustiado, pensando numa coisa que você tem para resolver, então você não desliga, você não fica meditando gostoso. E eu tive algumas oportunidades, assim, alguns momentos muito lindos, no qual eu vi a chama violeta em processo de meditação. E isso foi acalmando, era como se fosse uma nuvem violeta, uma luz muito linda, que vinha e me acalmava. E aí eu comecei a entender, compreender, que a chama violeta é uma entrega, um processo de entrega. Quando você abre mão de querer que o seu ego domine. O que é isso? Às vezes as pessoas falam de ego, domínio, a pessoa nem entende, né? É assim, quando eu quero impor a minha vontade, eu quero que tal coisa aconteça assim. Eu quero que tal relacionamento dê certo. Ferrou. Porque você está no ego. Está manipulando, né? Está manipulando, está na vaidade. Você quer que seja do seu jeito. E a gente é assim. A gente quer que as coisas se resolvam do nosso jeito. E aí a transformação com a chama violeta é quando você entrega e você relaxa, solta, fala, Deus, age por mim, faz por mim, cuida de mim. Eu faço minha parte e aí depois eu entrego. E aí tem rituais, né, Bárbara? Tem muitas coisas que a gente pode fazer. Aproveite, entre no site da Maria Sílvia, lá você encontra as meditações, os áudios, né, sobre a chama violeta. Maria Sílvia vai estar aqui conosco no Ashramara, fazendo vivências sobre a chama violeta e aprenda a usufruir desse benefício, dessa prática que Mestre Saint-Germain colocou para nós como presente nessa era. Acesse o nosso site tem toda a nossa programação. Sempre que nós temos Maria Sílvia conosco, ali ela está presente com certeza. E no Facebook, acesse Maria Sílvia, adicione Maria Sílvia no Facebook, você vai receber todas as mensagens, tudo aquilo que ela publica sobre os mestres da grande fraternidade. Isso mesmo, a grande função, né, de Facebook, de blog, de site, é assim, eu acho que nós que trabalhamos com isso, né, Bárbara, a gente acredita no mundo melhor. A gente acredita que a nossa humanidade vai evoluir, mas que nós precisamos evoluir. Então, a gente faz todo esse movimento, colocar os pensamentos, o pensamento do dia, o que você está sentindo hoje, elevar um pouco a consciência, né, trazer para as pessoas a reflexão. Então, aproveite, é um presente, Maria Sílvia conosco, é um presente você segui-la, né, naquele caminho da espiritualidade e desejamos a você que realmente a sua vida mude, que a sua vida melhore ou, de repente, que se aprimore em todo o conhecimento que você tem. Agradeço a você. Namastê. Namastê. Felicidades.